Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula, eu tenho um canal no YouTube, Frei Galvão Pães Artesanais, e aqui eu quero mostrar um pouquinho para vocês do meu pão de fermento de inhame, fermento de litro. Não sei se vocês estão vendo, eu acabei de tirar esse litro da geladeira e o meu fermento ficou fermentando ontem 10h30 da noite até hoje umas 6h30 da manhã. Aí eu estou mexendo, ele ficou hidratando, tá, pessoal? E eu vou colocar ele nessa garrafa, metade dele, e o restante desse fermento eu estarei fazendo os meus pães. Eu tenho que mexer bem, igual vocês estão vendo aí, porque ele ficou dormindo, né? Aí para ele espalhar bem, aí depois eu coloco mais ou menos 1,2 litros nessa garrafa. Você pode ver que essa PET não tem um lacre na boca, tá? Aí eu vou estar colocando no litro. Não sei se vocês veem, tem uma marquinha nesse litro. É mais ou menos aí, um pouquinho acima da metade. Aí você pode ver que eu coloco aos poucos para não juntar muita espuma. Depois que eu coloco 1,2 litros, eu pego, coloco ele em outro recipiente, 700 ml, para mim poder estar fazendo o meu pão. Aí, pessoal, eu acabei de colocar. Eu vedo bem, tá? Não pode abrir, não pode deixar buraco. Muita gente fala que tem que deixar buraco, não pode, tá, pessoal? Se você largar buraco, ele não vai fermentar. Aí eu guardei na geladeira. Você não pode demorar, assim que você fecha, você guarda na geladeira. Agora eu vou colocar 700 ml deste líquido para mim estar fazendo os meus pães. Ele dá 4 pães de 500 gramas, 500 e pouquinhas gramas cada um. Eu coloco 500 ml. Eu vou colocar mais 200 ml. Se você não conhece o meu canal, dá uma olhadinha. Tem uma playlist aí no YouTube explicando certinho todos os dias do nascimento desse fermento, tá? Até o término, até os pães. Eu tenho uma playlist que ensina certinho. Aí eu tenho 200 gramas de açúcar cristal. Aí depois eu coloco um ovo. Procura colocar em temperatura ambiente, pessoal. Quanto mais temperatura ambiente, melhor, tá? Aí depois eu vou colocar margarina. Aí tem mais ou menos 10, 12 gramas de margarina. Se você quiser colocar manteiga, pode ser também. Mas pra minha receita é margarina, tá, pessoal? Cada um tem uma forma de trabalhar. Essa é a minha forma de trabalhar. É a maneira que me deu certo. E 10, 12 gramas de óleo de soja. Como eu disse, se você quiser substituir também, você pode substituir por óleo de coco, azeite, só que a minha receita é essa, então cada um faz da sua forma, né? Pra mim deu certo dessa maneira, tá? Se você não pode comer esse tipo de óleo, aí você tem que procurar algo mais saudável, você substitui. E aí eu não posso colocar o sal, tá? Eu tenho que colocar um pouquinho de farinha para depois eu colocar o sal. Se eu colocar o sal, ele vai inibir a fermentação. Independente se é fermento biológico ou fermento natural, não é legal você colocar o sal direto na massa, tá? Essa é a minha farinha, Globo Superiore, que ela é própria para pães artesanais. Mas você pode usar qualquer tipo de farinha, tá? Não é porque eu estou usando essa marca que você não deve usar a sua aí na sua casa.
Só que eu recomendo usar uma marca melhor, uma farinha mais branca, uma marca mais boa, tá? Toma cuidado com a hidratação dela, que tem farinha que não suporta hidratação, a massa fica muito mole, tá? Essa daí já é própria para pães artesanais. Na minha região aqui é a que eu mais gosto. Ela é do Moinho Globo, tá? Ela é da mesma família daquela Globo, pacote branco e amarelo, tá? Só que ela é mais pura, mais branca, mais recomendada para massa de pães artesanais. Da mesma família Venturelli, lembrando, eu não tenho nada contra a Venturelli, mas para pães artesanais eu não gosto, tá? Eu gosto dela só para bolo, outros tipos de receita. Aí eu coloco 10 gramas de sal, tá? Depois que eu mexi bem, que ele está uma massa mais consistente, eu coloco aí o sal e vou colocando aos poucos a farinha de trigo. Quanto mais ou menos de farinha de trigo? Varia, pessoal, porque assim, como eu disse, a hidratação de cada farinha é de um jeito, né? Tem massa que tem farinha que suporta mais hidratação, tem farinha que suporta menos. Aí na faixa de, vamos dizer que 1,4 kg de farinha no mínimo, né? A gente coloca, não coloco nem mais nem menos, 1,4 kg é a base que eu deixo aí para vocês. Mas pode ser que a sua farinha suporte mais ou menos hidratação, então sempre tem um pouquinho de farinha a mais. Então aí eu vou pular o vídeo, tá? Daqui a pouco, deixa eu estar explicando um pouquinho para você. Você vai mexendo aos poucos, vai colocando farinha aos poucos. Não coloque tudo de uma vez, porque senão pode ficar pesada a sua massa, tá? Aí eu vou misturando aos pouquinhos e depois eu vou colocar na bancada, tá? Eu vou pular o vídeo, vou dar uma limpadinha na bancada, tá bom? E você vai colocando com as mãos mesmo. Não tem problema, pessoal, trabalhar com as mãos sem luva, porque esse fermento ele é feito de bactérias e leveduras selvagens. Essas bactérias e leveduras selvagens, elas estão habitando no ar, nas mãos, no ambiente que você trabalha. Então, elas se acostumam com você. E assim, no seu organismo tem bactérias, tá? Tem as bactérias boas e ruins. Aí, só as boas prevalecem, porque a gente já fez o trabalho aí de fermentação. As bactérias ruins morreram e as boas vão prevalecer. Então, pessoal, o que acontece? Cada pessoa tem um tipo de bactéria e cada fermento ele vai se adaptar ao seu organismo e às suas bactérias. Então, não tem problema você trabalhar com as mãos, até porque você vai assar esses pães, tá? E você assando eles vai matar tudo quanto é tipo de bactéria ruim, tá? Aí, depois que você assa eles, eu recomendo ter uma boa higiene. Se você quiser usar luva para guardar eles na embalagem para você estar vendendo, seria bom. Se você quiser também passar álcool na mão, lava bem as mãos, passa um álcool para depois que você assar os pães, a hora que ele estiver frio, você quiser também tá utilizando o álcool para guardar na embalagem, também vai dar uma durabilidade maior, tá? Esses pães não vão leite, tá? Se você quiser colocar leite em pó, pode colocar. Eu não recomendo porque, como eu disse, né? Pra mim, eu trabalho dessa maneira, pra mim deu certo dessa maneira. Mas se você quiser colocar leite em pó, pode colocar, tá? Pode colocar uns 50 gramas de leite em pó. Eu não coloco leite porque, pessoal, eu não gosto de trabalhar com leite porque o meu pão fica azedo, tá? Aí eu dei uma limpadinha na bancada, tá? Eu vou tirar essa massa, colocar na bancada e aos pouquinhos eu vou estar sovando ela, tá? Não jogue toda a farinha, tá? Como eu disse, aos pouquinhos. Aí eu tô limpando no recipiente e você vai jogar aos poucos a farinha, vai sovando, vai jogando farinha, vai sovando até ela ganhar uma consistência boa. Fermento natural de líquido
as massas dele são diferentes, tá? Ela tem tendência a ser mais mole, mais úmida. Ele vai demorar um pouquinho aí para ganhar consistência. Então tem que ter muita paciência para essa massa dar certo, tá? Ela vai grudar bastante, não tem problema. Eu tenho espátula, se você não tiver espátula aí, você vai com as mãos mesmo, tá? Mas é bom assim para quem é iniciante ter uma espátula para estar ajudando, né? Vocês vão ver aí que eu vou pegar minha espátula, ela ajuda bastante, tá? Você trabalhar. Recomendo também, você que não sei se você nunca trabalhou com pães, a usar um avental e uma touquinha, né, pessoal? Por causa da higiene. Não é porque você não está usando luva que você não vai usar uma touca aí e um avental para não cair nada de sujeira no seu pão. Eu vou pular daqui a pouco esse vídeo, tá? Parece um pouquinho longo, pessoal, eu não cortei esse vídeo porque deixa eu explicar para você. Eu já andei fazendo outros vídeos, eu quero fazer um diferencial aí, tá? Esse vídeo é um pouquinho mais longo. Peço para você, por favor, não pule o vídeo, para você entender bem o processo. Não sei se você fez comigo o fermento desde o início aí na minha playlist. Começa aí, faz comigo o fermento, desde o vídeo 1 até o vídeo final. Vai lendo aí, pessoal, tem o vídeo 1 até o vídeo final. Todos os dias certinho, do nascimento até o assamento desses pães. Para você estar trabalhando, você vai ter pães maravilhosos, saudáveis aí para sua família, sem conservante, tá? Sem aquele fermento biológico que às vezes vai pesar no seu estômago. Pessoal, a minha massa, depois dessa sova aí, eu deixo ela descansando 2 horas. Mas se você tiver problemas com pães, com fermentação, que faz mal, que dá azia, você pode colocar ele na geladeira, tá? Você deixa ele aí descansando 1 hora em temperatura ambiente, deixa aí na geladeira, aí você pode deixar até 12 horas na geladeira. Não recomendo, deixa aí umas 5 horas na geladeira, tampado com plástico, para ele estar fermentando lentamente, para ele não fazer mal para você. Se você é iniciante, você não sabe como que funciona esse negócio de maturação, eu não recomendo você fazer isso. Eu recomendo você sovar essa massa, deixar ela 2 horas em temperatura ambiente e depois você vai me acompanhar no próximo vídeo, no próximo processo, tá? Aí eu vou estar no início da minha sova. Como eu disse, esse pão ele chupa muito farinha, tá? A massa dele é bastante úmida, bastante mole, então ele vai dar um pouco de trabalho para você aí no início, tá? Você vai sofrer um pouquinho, mas depois que ele pegar consistência, ele vai longe. E daí depois que você sovou, você tem que sovar no mínimo 15 minutos. Eu cortei o vídeo e eu sovei 15 minutos. Depois de 15 minutos, eu sovei um pouquinho mais e eu peguei uma bacia, tá? O mesmo recipiente que você trabalhou no início. Eu coloquei esse pão e depois eu coloquei um plástico, tá? Se você tiver um plástico aí, seria bom, tá? Porque para não ressecar a massa, se você não tiver um plástico, não tem problema, você coloca aí um pano de prato, tá? Aí eu recomendo você fazer esse processo, tá? Para ele não ressecar. Aí você tampa. No caso de dias muito frio, o que eu recomendo que você tá fazendo? Recomendo você esquentar a água e você colocar um recipiente menor embaixo dessa bacia. E aí você vai estar fazendo o quê? Você vai colocar, não muito quente, o vapor da água que vai estar por baixo da bacia vai ajudar a massa a crescer. Porque esses pães, pessoal, ele não é igual aquele pão de fermento biológico que você coloca ali e ele cresce, que fica aquela coisa linda. Por quê? Porque ele é fermento natural, tá?
ele não cresce assim, desse jeito, ele cresce lentamente. Aí eu já sovei por 15 minutos, tá? Eu estou sovando novamente. Não sei se você viu aí o plástico que eu peguei no canto, a bacia. Aí você vai estar deixando do lado, depois você vai sovar mais um pouquinho, tá? Para você estar modelando ele. E você vai colocar nesse recipiente aí e tampar com plástico. Você que não conhece meu canal, minha página no Facebook, tem uma página no Facebook, Frei Galvão Pães Artesanais, dá uma olhadinha lá, eu vou ver se eu consigo deixar aí nas descrições o link. Trabalho faz mais de 4 anos com pães artesanais. Eu trabalho assim, com vários tipos de pães de fermentação. Eu tenho pão de fermento de litro de inhame, tenho pão de fermento de litro de trigo com batata, eu tenho pão, trabalho com levain, que é para pão mais rústico, né? Aquele fermento de farinha, água e sal. Não, perdão, farinha, água, que o pão você consegue fazer de farinha, água e sal. E eu trabalho com fermento biológico. Por que eu trabalho com fermento biológico? Assim, pessoal, eu não gosto, tá? Mas eu procuro trabalhar com ele porque aqui na minha região as pessoas gostam muito desse pão. Aí, para tornar ele mais leve, não pesar tanto no estômago, eu faço uma fermentação mais longa, tá? Aí no meu canal eu tenho a receita dele. Se você quiser, eu posso estar fazendo um vídeo mais explicadinho, mais simplificado, assim como esse vídeo. Aí o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar explicando aos poucos para você como que eu faço aquele pão. Então eu vou estar trabalhando com ele. Depois eu coloco ele 12 horas na geladeira. Depois de 12 horas eu modelo ele, tá? E eu deixo ele crescer e asso. E tem o outro que eu trabalho também, que é o pão semi-integral com semente de linhaça, tá? Ele é 36% integral e eu coloco semente de linhaça nele. A fermentação dele na geladeira é só de 3 horas. Mas por que um é 12 horas e o outro é 3 horas? Pessoal, a farinha integral, ela tem tendência de ressecar mais a massa, tá? Para mim ter um pão mais saudável, eu deixo ele 3 horas para não ressecar na geladeira, tá? Então é esse tipo de trabalho que eu faço. Aí eu terminei de sovar, eu vou colocar essa massa na minha bacia, tá? Aí ó, para você ver como que a espátula ajuda, tá? Não precisa ser de alumínio, você pode pegar uma espátula de plástico também. Essas lojas aí que vendem produto de confeitaria, você consegue achar. Aí eu coloco um plástico, tá? Para ele não ressecar. Essa massa não vai para geladeira, tá? Como eu disse, se você quiser deixar tampar ela e colocar na geladeira por umas 5 horas, legal. Eu não recomendo para quem é iniciante. Aí depois de 5 horas a gente volta a fazer